Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, depois de muito tempo, eu volto a trazer aqui para o canal um tipo de vídeo em que eu apenas leio um poema de um poeta que eu gosto muito. E o escolhido desta vez foi um conhecido nosso aqui, porque eu já o mencionei várias vezes em vários vídeos. Já li alguns versos, já li algumas estrofes, já li alguns poemas inteiros dele em vídeos separados, vídeos esparsos, mas nunca parei para fazer um único sobre ele. Estou falando de Paulo Franco, grande poeta brasileiro, para mim o maior poeta brasileiro vivo, grande poeta aqui de São Paulo, da região do ABC, muito importante para nós. Sempre que eu posso, eu tento divulgar a sua palavra, porque eu acho que vale muito a pena, é muito crítica, muito contundente, muito pungente, muito bonita, muito bem feita. E eu devo dizer também por que eu resolvi abordá-lo neste mês de maio. Bom, em primeiro lugar, para quem não sabe, eu faço aniversário em maio. Fiz agora, no dia 19. E o nosso canal também começou em maio do ano passado, 2021. Começamos no começo do mês e hoje é dia 22. Eu fiz aniversário há pouco tempo e sempre que nós chegamos nessas datas comemorativas, eu pelo menos começo a refletir sobre a passagem do tempo, sobre o que nós somos, ou o que deixamos de fazer, ou o que podemos vir a ser. E a obra do Paulo Franco, em vários momentos, aborda esse tema. Bem, então escolhi um poema dele aqui para ler, para ser um vídeo um pouco mais curto, porque se depender de como estamos vindo nesses últimos vídeos, pelo amor de Deus, o último vídeo teve 32 minutos. Eu vou tentar maneirar no tamanho do vídeo. É porque eu tento sempre me aprofundar na obra, não ser superficial. Mas mesmo assim, eu acho que 30 minutos é muito tempo. Bem, o poema que eu escolhi abordar aqui se chama Os Jardins e os Sonhos. Está presente neste livro A Rua dos Dias, que é o seu penúltimo livro. Para quem não sabe, eu tenho todos os livros, toda a obra do Paulo Franco. E o último livro ele me deu de presente, veio aqui até o meu bairro para me entregar. Fiquei muito feliz, muito agradecido, muito lisonjeado. Até tirei uma fotinha com ele junto. Vou revelar essa foto, hein? É. E é um poema que eu gosto muito. Tanto que eu já li a primeira estrofe em algum outro vídeo. Se eu não me engano, é o meu primeiro vídeo. Um vídeo que, aliás, eu tenho vergonha de ter publicado. Eu não me expressava tão bem e também a edição não era muito boa. Mas isso faz parte do aprendizado. Aliás, isso tem a ver com o tema deste poema aqui. As várias faces do eu, tanto as passadas quanto as que não existem ainda, mas que tudo compõe este eu presente caótico. Bem, sobre o Paulo Franco, eu devo dizer que ele é um poeta muito importante para nós aqui da região do ABC, região de São Paulo, que compõe algumas cidades como Ribeirão Pires, São Bernardo, Santo André, São Caetano, Rio Grande da Serra. E essa cidade aqui, Rio Grande da Serra, especialmente porque o primeiro hino de Rio Grande da Serra foi um poema do Paulo Franco, que ele ganhou no concurso de poesia, ainda quando ele era adolescente, para você ver a qualidade e o dom também desse grande escritor. E sobre a sua linguagem, eu devo dizer que é uma linguagem acessível, ele não fica se utilizando de palavras difíceis, ele não fica tentando reinventar a forma, porque tem uns poetas, né, que colocam uma palavra aqui para ter um significado e a outra vou colocar ali para ter outro, vou utilizar palavras difíceis. Não, não. O Paulo é direto. E eu devo dizer também que eu digo que a poesia dele é uma poesia de fôlego, tanto pelo conteúdo, que é contundente, é forte, é crítico, mas também porque é metáfora sobre metáfora. É uma em cima da outra, de maneira que você vai perdendo fôlego, no bom sentido. E também porque as palavras são colocadas de uma maneira de que ele não se utiliza de muitas vírgulas, mas não está escrito errado, hein? É claro que não está. Mas se você for daquelas pessoas que só dá uma pausa para ler quando tem vírgula, então além do conteúdo, por conta deste outro motivo, você vai ler numa tacada só, você vai terminar a estrofe e vai ficar... Eita!
Bem, agora, sobre a obra dele, que ele tem vários livros lançados, eu não vou comentar, mas eu devo dizer que ele teve várias fases. E, aliás, isso me lembra muito a trajetória do Carlos Drummond de Andrade. Aliás, vou fazer um vídeo sobre o Drummond em algum momento. De maneira que o Paulo começou nos seus primeiros livros mais crítico, mais contundente, mais, de certa maneira, utópico. E com o tempo ele foi ficando mais metafórico, ele foi ficando mais reflexivo, mais filosófico, mais voltado para a subjetividade do eu e não para a objetividade social. Embora, é claro, as duas coisas estejam interligadas e ele nunca deixou de ser crítico. Aliás, esse seu último livro, ele voltou um pouco a essa criticidade mais contundente. Bem, sem mais delongas então, passemos a palavra a Paulo Franco. Para. Tem um recado para deixar aqui para vocês. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Já deu uma curtida? Não custa nada fazer. Já deixa o like aí. Caso você não goste do vídeo, depois você tira, dá um dislike, faça o que você quiser. Mas já deixa agora para não esquecer. Brincadeira, mas o recado não era esse não. Eu quero dizer que, a partir de agora, eu posso vir a repetir alguns autores que eu não tinha repetido até então. Porque neste 1 ano de canal, eu nunca repeti nenhum dos autores em nenhum dos vídeos. Mas isso, às vezes, atrapalhou a minha vontade pessoal. Isso aqui é um canal pessoal, se chama Carlos Siqueira, eu leio o que eu quero, eu faço vídeo sobre o que eu quero. Mas até então eu vim evitando repetir alguns autores, que às vezes eu queria ler um livro de determinado escritor, eu falava, mas aí eu vou ler, vou fazer vídeo, eu já fiz vídeo sobre ele antes. E aí eu evitava, mas como nós já temos 1 ano de canal, eu vou começar a repetir sim o que eu vier lendo e que já tiver sido abordado aqui. Não dá para vocês verem, mas tem uma prateleira aqui em cima que são só de livros de presentes que eu ganhei ao longo dos anos. Então, em algum momento ali, eu vou ler uma obra do José Luiz Peixoto, que foi o primeiro autor que eu abordei no canal. Aliás, mencionei ele no vídeo hoje aqui. Um vídeo que eu tenho vergonha de ter publicado. Tem 2 livros ali do Walter Hugo Mãe, também é português, contemporâneo, e eu vou ler os 2. São 2 do mesmo autor. Tem outro ali do Afonso Cruz, que também já tem vídeo aqui no canal, do livro Os Livros que Devoraram Meu Pai, um livro infanto-juvenil. Então, a partir de agora, eu posso vir a repetir os autores. Esse era o recado. Estejam avisados. Na verdade, ninguém cobrou que eu fosse sempre inédito. Eu criei isso na minha cabeça e fiquei obedecendo. Para vocês verem como são as nossas subjetividades. Tem um outro livro ali, da Lígia Fagundes Telles também, que eu já abordei aqui no canal. Fiz análise de um conto. Vou deixar o link no card aqui para você assistir. E compartilhar. E comentar. Meus amigos. Bem, vamos parar de conversar e ler o poema aqui, que, como eu disse, pretendo que o vídeo seja relativamente curto. Então, eu vou ler algumas passagens aqui, eu vou ler o poema e vou fazendo comentários. Coisa pequena. Os jardins e os sonhos. Somos um pouco do pouco que restou de cada um que fomos em cada momento da vida, feita de pedaços e olhares e jardins e esperanças que se despedaçam, refazendo-nos a cada instante que fica para trás. Então aqui você tem essa fragmentação do eu, que é composto de vários eus pequenos que ficaram para trás, mas que continuam com a gente. Somos um pouco do pouco que restou, de cada um que fomos ao longo da vida, feita de pedaços, olhares, jardins, esperanças, tudo fragmentado. Muito se fala nessa nossa pós-modernidade, que o Zygmunt Bauman, grande sociólogo, morreu há pouco tempo, chama de
sociedade líquida, modernidade líquida, desse eu fragmentado dos tempos modernos. Mas essa fragmentação do eu sempre existiu. É que hoje aparenta estar mais visível. Tudo bem que antes a sociedade era mais concreta, você tinha mais segurança em tudo que existia, em tudo que fazia. Hoje as coisas são mais volúveis, mas ainda assim essa fragmentação que compõe o eu sempre existiu. Continuando. E somos um pouco das paixões, sempre inusitadas e iguais. Um pouco das felicidades, das tristezas. E somos um pouco das paixões, sempre inusitadas e iguais. Um pouco das felicidades, das tristezas, das utopias que se esvaíram no tempo, que nos determina ineficazes, como pétalas de flores que não existem mais. Para mim, esse é um dos trechos mais tristes do poema. Somos um pouco das paixões. As paixões não precisa ser relativo aos amores, mas pode ser aquele sentimento forte que a gente gosta, aquele sentimento intenso. Paixão também pode significar sofrimento. Somos um pouco daquele sofrimento. Somos um pouco daquele amor, do sentimento, sempre inusitados e iguais. Aqui nós podemos pensar sim nas relações amorosas, que é parecido, mas não é igual, que a gente está revivendo, vivendo de uma outra forma. Um pouco das felicidades, das tristezas, das utopias. Isso aqui é a parte mais triste. As utopias que se esvaíram no tempo, que nos determina ineficazes. Porque o que é utopia? Aquele sonho, aquele lugar perfeito, que ainda não existe e que não vai existir. Por quê? Inúmeros fatores. Mas se aquele mundo melhor, utópico, não existe, é porque nós não conseguimos concretizá-lo. O que nos torna ineficazes, incompetentes. Não conseguimos mudar o nosso presente num futuro melhor. E isso é triste. Continuando. E meio a acertos e erros e semeaduras, somos alguma coisa de arrependimento por aquilo que não fizemos. Ora por medo, ora por alguma valentia falsa. Interessante esse termo que ele usa aqui. Alguma coisa de arrependimento. Ou seja, nós nem sabemos do que é que nós nos arrependemos, mas sentimos uma tristeza. Alguma coisa se perdeu, esse alguma é uma coisa incerta. Nós nem sabemos o porquê, mas não nos sentimos bem. Triste, meus amigos. Reflexivo. Continuando. Somos um pouco de cada indecisão que nos guinou um pouco mais para lá ou um pouco mais para cá, do que viramos, sempre de forma irreversível e irrefutável, como o galho que torto envelhece, e ainda assim frutifica, apenas porque floresce. Então aqui nós temos aquele sentimento de que nós somos frutos não apenas das nossas decisões, mas também das indecisões. Aquilo que nós escolhemos não ser, em algum momento, tornou o que somos. O que nós deixamos de escolher acabou escolhendo o que nos tornamos. E aquele negócio, né? É sempre de forma irreversível, não dá para voltar atrás. Irrefutável, não dá para refutar, não dá para combater, não dá para responder. Aquela história, né, de que a palavra, quando é falada, não volta atrás. Assim como a flecha que é lançada, a pedra que é arremessada, não dá para voltar atrás. Nós podemos tentar remediar, mas aquilo que foi, foi. Não dá para voltar. Não existe máquina do tempo. Mesmo se existir, como dizem as ficções, nós criamos mundos paralelos. Mas aquele que nós estávamos vivendo continua existindo. Meus amigos. Não é mole não. Continuando. A cada passo, contraditórios, semeamos o nosso império de medos e contradições,
acerca do que não vemos no além, nem mesmo do nosso jardim. E em decorrência dos sonhos que se desfazem, viramos pegadas ao vento em um deserto sem fim. Isso aqui eu acabo de me lembrar da minha querida professora Joyce, que foi, aliás, quem me apresentou Paulo Franco na minha primeira aula do curso de letras, na disciplina Teoria da Literatura. Porque ela dizia que o passo é dialético. Porque para você caminhar para frente, um pé fica para trás. E isso me lembra também várias palestras do Mário Sérgio Cortella, professor, filósofo brasileiro, em que ele diz exatamente isso. Para nós caminharmos, para nós seguirmos em frente, no sentido de continuar, de avançar, nós tiramos um pé do chão. E isso é perigoso, porque com os dois pés no chão, nós temos mais segurança, mas nós não nos movemos. Então, para caminhar, para dar continuidade, nós devemos nos arriscar. Eu sempre que lembro da minha professora Joyce com essa fala, eu sempre lembro do Cortella também. E sempre lembro desse poema do Paulo Franco também. Várias interligações. Continuando. E pouco a pouco, um pouco de cada um que acreditávamos que éramos, vai na lembrança, construindo um outro, sempre múltiplo a cada instante de cada presente que nos determina, a futuros vários, vorazes, velozes, que vão ficando em algum canto do coração. Então, de novo, nós temos aqui essa questão da fragmentação, que não é algo novo, tá? Isso aqui o Fernando Pessoa já discutia muito, o José Régio, que é uma influência para o Paulo Franco, também discutia, o Mário de Sá Carneiro, que foi um grande amigo do Fernando Pessoa, também discutia essa questão de você não ser inteiro, de você ser múltiplo, de você ser vário, ou de você não ser nada completo, você ser o quase. Quem discute muito isso é o Mário de Sá Carneiro. Aliás, uma hora eu vou fazer vídeo sobre ele, hein? Tenho 2 livros sobre ele, um de poesia, o outro que traz um pouco da prosa também, que eu vou trazer vídeo sobre o Mário de Sá Carneiro, que eu gosto muito também. Grande poeta português modernista. Então é essa questão da multiplicidade do eu. Um pouco do pouco de cada um que acreditávamos que éramos. Porque nós não somos o que nós pensamos que somos. E nós somos um diferente para cada pessoa que nós conhecemos. No trabalho eu sou um, para aquela pessoa eu sou outro, em casa eu sou outro, às vezes em outro lugar eu sou outro. Então eu sou vários. Bem, fica aí a reflexão para você. E isso eu sou vários nesse único presente. Daqui a pouco eu serei outros, no plural. E futuros vários, né, que vão ficando no coração. Porque é aquilo. Enquanto eu sou eu, quantos eu deixei de ser? Meus amigos. Continuando. Mas somos um pouco do nosso quintal, um pouco de nosso bem, de nosso mal, da roupa do varal, do cão de estimação, da tradição, da propriedade que nos prende. Somos um pouco daquilo que nos rende entre os nossos desprendimentos e ambições. Então aqui nós temos aquela ideia de que nós não somos apenas eu, mas nós somos tudo que está ao nosso redor e que nós carregamos conosco. Do cão de estimação, direto eu trago aqui meu cachorro Rambinho para aparecer nas telinhas. Um pouco do bem, um pouco do mal, da roupa do varal. Ou seja, nós somos o nosso contexto. Lembrei daquele filósofo Ortega y Gasset. Eu sou eu e minha circunstância. É isso. E a última estrofe. Somos muito do que queremos e vivemos muito pouco do que temos, porque tememos os riscos, largando os sonhos sempre para um depois que nunca chega. Como a árvore que sonha com o mar, sempre plantada na beira de um rio. Como jardineiros de oásis,
em um místico deserto que nunca existiu. Meus amigos, somos muito do que queremos e vivemos muito pouco do que temos porque tememos os riscos. Então nós temos milhões, milhares, infinitas possibilidades para sermos, mas somos poucas. Por quê? Porque tememos. Mas não apenas por isso. Porque é impossível ser. É impossível ser tudo isso. As possibilidades são muitas, são infinitas. Mas nós só podemos escolher uma de cada vez. E isso nos angustia. E também essa passagem final aqui, a árvore que está plantada do lado do rio, mas quer o mar. Quantas vezes nós temos muitas coisas ao nosso redor e nós não as aproveitamos porque nós queremos o além. E isso é contraditório, por dois motivos. Porque nós temos algo bom ao nosso redor e nós queremos o que talvez não existe, o que talvez é só possibilidade, o que está além das cercas do quintal. Aqui eu estou fazendo referência a outro poema do Paulo Franco, que uma hora eu posso vir ler aqui também. Quanto também é porque nós desejamos o além que nós deixamos de ser esse eu e também nos ultrapassamos. Eu lembro do filósofo Friedrich Nietzsche, meu filósofo preferido. Aliás, eu tenho um vídeo sobre algumas máximas do Nietzsche aqui. E ele tem um aforismo em que ele diz que aquele que atingiu a meta, por isso mesmo, a ultrapassou. Então a gente deseja ser algo. Quando alcança aquele algo, nós não somos mais os mesmos. Nós já ultrapassamos aquele ser. E a meta também. Então, esse foi o poema do Paulo Franco. Esses foram apenas alguns comentários, algumas interpretações sobre estes seus versos. Depois, eu poderia ter outras interpretações. Conforme o tempo passa, nós vamos adquirindo novas interpretações sobre as obras. Outras pessoas que ouvirem, que lerem, poderão e terão outras interpretações também. E todas, desde fundamentadas, obviamente, que são válidas. Bem, este foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a quem está aqui no canal também desde que ele começou. Muito obrigado a quem chegou depois e resolveu ficar. Recentemente, uma nova inscrita aqui no canal, disse: cheguei de paraquedas aqui e resolvi ficar. Foi no vídeo do Taras Bulba, que é do Nikolai Gogol. Vou deixar um link no card aqui para quem não assistiu ainda. Então, muito obrigado a quem acompanha, a quem segue. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima. Você não sabe, mas este livro aqui, A Rua dos Dias, este exemplar aqui foi o primeiro vendido. Eu fui a primeira pessoa a comprar esse livro dele. Ele até fez questão de escrever aqui. Primeiro exemplar dessa edição. Adquirido em 28/5, aliás, maio. Que coincidência, hein? Estamos fazendo o vídeo em maio. Eu faço aniversário em maio. O canal faz aniversário em maio. Adquirido em 28/5 de 2017. Já faz alguns anos, meus amigos. Ele colocou uma dedicatória aqui, que é um verso dele, na verdade, que eu adoro. É um dos meus preferidos. A amplitude de nossa linguagem determina a intensidade da nossa liberdade. Muito bonito e muito reflexivo isso. A amplitude de nossa linguagem determina a intensidade de nossa liberdade. O que me faz lembrar um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein. Legal esse nome, né? Ludwig Wittgenstein, que é o filósofo da linguagem, e ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: o tamanho do meu vocabulário determina o tamanho do meu mundo. É mais ou menos isso, não são essas palavras exatas, mas tem a ver com isso, porque o tanto de palavras que eu conheço, o tanto de possibilidades que eu posso usar com elas, determina tudo que eu sou. E também, obviamente,
quanto mais eu consigo me expressar, quanto mais palavras eu conheço, mais o meu repertório, mais o meu mundo se expande. Porque já pensa, você conversar com uma pessoa e a pessoa não sabe o que é essa palavra. Aí você fala outra e a pessoa também não sabe. Ou seja, o mundo da pessoa é muito pequeno, é muito minúsculo. Então, a minha linguagem, o tamanho da minha linguagem determina o meu mundo. E, como diz a frase aqui, a amplitude da nossa linguagem determina a intensidade de nossa liberdade. Meus amigos. Então, aumentemos o nosso vocabulário, ampliemos a nossa linguagem, evoluamos. Um outro comentário sobre este livro aqui é que o prefácio, o texto de introdução, é do meu professor Reinaldo Melo, o melhor professor que eu tive na vida. Ele foi professor da faculdade de literatura brasileira, portuguesa, mas na verdade foi professor da vida, né? Porque tanto de coisa que eu aprendi. Muita gente diz, aliás, que a forma de falar se parece com a forma dele falar também. Mas isso aí pode ser só uma subjetividade alheia. Eu gostaria de ler o último parágrafo do prefácio dele para apresentar essa obra para vocês. Vão atrás, gente, porque vale muito a pena. E ele diz assim: esta é uma obra riquíssima, uma perfeita tradução do peso e da leveza da vida e do inescapável destino de uma poesia que faz da pedra de nossos dias, aí você abre aspas porque são versos do próprio Paulo Franco, uma linguagem que acalme o coração. Fecha aspas. Reinaldo Melo, um dos melhores caras. Gente, recomendo muito. Paulo Franco, A Rua dos Dias. Aliás, quando eu comprei esse livro aqui, eu escrevi uma resenha dele no meu blog, Palavras Aleatórias, que está abandonado porque ninguém lia. Aí eu comecei a fazer os vídeos do canal porque os alunos sugeriram. Porque eu fazia texto e os alunos não liam. Aí eles recomendaram que eu fizesse um canal. E assim eu fiz. Mas está lá, vou deixar o link aqui na descrição para caso alguém queira ler.